E aí, profissional, tudo bem? Hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho da minha história. Poucas pessoas sabem, mas eu sou bem novinha, acho que dá pra ver. Tenho 26 anos, iniciei na profissão com 17. Acho que, como a maioria, iniciei na profissão num salão familiar. Eu vejo muito que os profissionais cabeleireiros, eles iniciam na profissão porque a mãe era cabeleireira, porque a tia era cabeleireira. Gera-se, né, essa questão familiar, ou conhece alguém, ou realmente gosta da área. Mas todo mundo começa muito novo. Talvez pela questão da informalidade. A nossa profissão é uma profissão informal, então podemos começar muito cedo a trabalhar. Quem nos contrata não precisa ter o vínculo de uma carteira assinada nem nada do tipo. Eu comecei a trabalhar porque trabalhava com a minha ex-sogra, Maina, um beijo pra você. Trabalhava para ajudar ela no caixa e fazer umas funções administrativas do salão. E aí eu tava uns 3 meses trabalhando, apertou, um final de ano, todo mundo sabe a loucura que é, a gente tira a secretária do balcão, vai secar cabelo, cliente ajuda a gente, todo mundo entra na roda. E aí eu comecei a auxiliar a Maina e eu percebi que eu tinha jeito para aquilo. E as clientes falavam, nossa, Lari, como tu tem mão pro cabelo. E todos os profissionais, nossa, Lari, você tem jeito. E aí o jeito ficou no jeito. E eu comecei a trabalhar como todo mundo começa, vendo os outros, né? Aprendi olhando o que ela fazia, o que os outros me diziam que era para fazer. E assim eu fiquei 1 ano. Depois de 1 ano trabalhando, eu me senti extremamente insatisfeita com o meu trabalho. Eu não sei se você aí já teve essa sensação hoje de você ir para casa e você pensar, por que eu tô fazendo isso? O que eu tô gerando de mudança? O que eu tô agregando no mundo? Não sei, umas filosofias assim de um sábado à noite, depois de uma semana corrida no salão, que você pensa, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu pensei em desistir. Pensei que não era para mim, que eu não estava feliz e que não era legal e que eu ia voltar a pensar em fazer direito ou jornalismo, que era o que eu pensava em fazer na época. Só que aí eu fui identificar a causa do problema. E eu percebi que o que me deixava insatisfeita é que eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu não sabia como era o processo. Ninguém nunca tinha me explicado o que era um cabelo. O que acontece no cabelo quando eu faço uma mecha? Por que eu tenho que usar tal produto de tratamento para recuperar tal tipo de cabelo? E aí eu fui acessar a informação e eu percebi que é muito pouca informação que a gente tem. Por mais que o profissional ele queira estudar, as fontes onde estão essas informações, elas são nulas. E aí eu pensei, vou fazer faculdade. Vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso superior. Aí prestei o Enem, passei e entrei para a faculdade de estética, para o curso superior, um bacharel de estética que tem aqui na região que eu moro. Não sei se na sua região tem, porque não são todos os lugares do país que contêm esse tipo de graduação de nível superior. Mas eu fui fazer estética sem dinheiro, absolutamente sem dinheiro. Minha mãe é mãe solteira, eu tenho uma irmã mais nova, minha mãe foi doméstica a vida inteira. Na época ela tinha um salário de R$450 e eu ganhava R$800 fixos no salão, porque na época eu não era comissionada. Aí consegui bolsa porque sempre me dediquei muito para os meus estudos e enfim, consegui uma nota boa. Quando fui fazer minha inscrição para a faculdade, eu lembro que o cara que me atendeu para fazer a minha matrícula, ele calculou o quanto que dava a renda per capita da minha casa. A faculdade, ela ficava na cidade vizinha que eu moro. E aí, quando o cara ele fez esse cálculo, ele falou assim, olha, não sei se você sabe, mas o curso ele fica em Balneário, você mora em Itajaí, você vai ter condições de vir estudar? E, poxa, eu sei que ele estava preocupado comigo, mas eu queria muito estudar. Eu sabia que eu não tinha condições, mas eu queria. E eu queria porque eu sabia que seria isso que faria diferença no meu trabalho. E era isso que faltava para eu me sentir satisfeita, para eu me sentir completa. Para eu realmente dizer com orgulho que eu era uma profissional, que eu era uma cabeleireira. E aí eu falei para ele que sim, que eu ia dar um jeito, que eu ia conseguir estudar. E eu comecei a estudar.
com muita ajuda de várias pessoas, da minha ex-sogra até então chefe principalmente, que me levava para a faculdade, me trazia e me deixava sair mais cedo do salão para eu poder ir para a faculdade. Então, de início foi muito difícil, porque eu precisava encerrar minha agenda antes do horário para conseguir estar lá. E eu estudava todos os dias e eu trabalhava todos os dias, porque o salão abria na segunda-feira. E nos domingos eu estava fazendo trabalho de faculdade e estava estudando vídeos no YouTube na época de montagem de mecha para conseguir também desenvolver meu lado prático, não só o teórico. Depois de, sei lá, uns 6 meses, eu acho, de um semestre ou 2 da faculdade, eu fui fazer meu primeiro curso prático, então, porque eu não tinha um curso prático. Tudo que eu fazia era que eu tinha visto alguém fazer. E aí eu fui fazer esse curso prático numa grande academia, de uma grande marca do mundo cosmético profissional, uma das maiores do mundo. E no primeiro dia de curso, o professor que estava dando aula, o Alexandre, ele perguntou assim: alguém sabe dizer por que o cabelo fica branco? E a turma inteira ficou em silêncio. Ninguém falou nada. E eu estava estudando com pessoas que estavam há 20 anos no mercado. Profissionais que trabalhavam, que tinham seu próprio negócio. Tinha mais de 30 pessoas na turma e ninguém respondeu para ele. E eu, quando vi que ninguém respondeu para ele, pensei: será que eles realmente não sabem ou eles estão com vergonha de falar? Aí eu observei, virei para trás e percebi que eles realmente não sabiam. Eu consegui assimilar 2 coisas nesse momento. Primeira, que eu estava há 1 ano na profissão, mas eu estava 50 anos na frente deles, porque eu tinha aquela informação. E segundo, que eu comecei do jeito certo. Eu comecei estudando. E eu lembro que eu respondi para o Alexandre isso. Respondi para ele que o cabelo fica branco porque o melanócito ele sofre o processo de apoptose, que é morte celular programada, e toda a região onde aquele melanócito irrigava com o líquido chamado melanina parava de receber esse líquido, por isso se tinha a perda do pigmento e o cabelo ficava branco, assim como todos os cabelos próximo à região que aquele melanócito alimentava. O Alexandre olhou para mim e falou assim: Lari, eu dou aula há mais de 10 anos. Ninguém nunca soube responder essa pergunta. No final do dia, o Alexandre me chamou e perguntou para mim se eu tinha interesse de dar aula. E aí eu disse que sim, que eu tinha interesse de dar aula. E daí que eu trabalhava 1 ano e que eu ia dar aula para pessoas que estavam há 20 anos no mercado. Fiquei preocupada com a pressão que eu sofreria, mas eu tinha certeza que eu tinha muito para dividir, para ensinar com esses profissionais, então eu topei. Virei educadora dessa marca com menos de 1 ano de profissão. Fui a educadora mais jovem do país e trabalhei 5 anos. Formei mais de 300 profissionais. Dei diversas especializações, conheci profissionais do país inteiro e hoje, com muito orgulho, com muita dedicação, eu falo com toda certeza, absoluta certeza de verdade, de que o que vai transformar a sua vida é o conhecimento. Conhecimento transforma. E isso não é uma coisa da nossa profissão. Isso é uma coisa de todas as profissões. Isso é uma lição da vida. Você só tem conhecimento quando você vive aquela experiência. E é a partir dessa experiência que você vai conseguir discernir, você vai conseguir administrar tudo que vai vir pela sua vida ainda. Teve uma prova de anatomia que eu passei a tarde estudando, que eu adorava ir para o laboratório de anatomia estudar. E eu comecei com uma coceira muito estranha. Uma coceira, e aí eu levantei assim a blusa e eu tava cheia de pipoca assim no corpo, uma alergia gigantesca. Como eu tava já dentro da instituição, meus colegas me levaram para o ambulatório, né, que tinha a área lá médica do curso de medicina, de enfermagem, e eu fui atendida já às pressas por um professor que estava lá atendendo. E aí, conversa daqui, conversa dali, tem alergia a algum medicamento, aí tem alergia a algum tipo de alimento, não tinha nada, não tinha feito nada de diferente. Ele me perguntou assim, Larissa, me conta um pouquinho sobre a tua rotina. E aí eu falei para ele, então, minha rotina, né, eu não tenho rotina na verdade. Eu faço isso e isso, eu dou aula 2 dias na semana, trabalho 4, 5 dias na semana, tenho aula todos os dias.
Na época eu ainda dançava, eu era bailarina também, então tinha ensaio aos domingos, apresentações de festivais e fins. E aí ele falou assim para mim, olha, tenho uma coisa para te dizer. Ou você diminui o seu ritmo, ou você vai ter um infarto antes dos 30 anos. Antes eu não tinha dinheiro, agora eu não posso ter tempo. O que eu vou fazer da minha vida? Resolvi que ia não eliminar, mas ia priorizar, a palavra é priorizar, o que era mais importante para mim, que era o meu estudo e o meu trabalho. Então, diminuí o número de atendimentos no salão para priorizar as minhas viagens educacionais. Por quê? Porque nas viagens educacionais eu aprendia muito. Você aprende muito quando você ensina. Você aprende 2 vezes quando você está falando. E aquilo, naquele momento da minha vida profissional, era mais importante do que atender. Dedicar um tempo para estudar. Às vezes a gente se dedica muito aos atendimentos, quer atender dia à noite, de segunda a sábado, e uma cliente atrás da outra, mas a gente não para estudar. Aí a gente chega em casa cansado, senta para assistir uma televisão, prepara a janta, cuida das crianças e não abrimos um material para ler, não assistimos nenhum tipo de vídeo informativo, não alimentamos o nosso conhecimento. Então, naquele momento, eu priorizei atender menos clientes e poder estudar mais. Segui dessa forma durante 5 anos. Durante 5 anos da minha vida profissional, eu me dediquei 80% para os meus estudos e 20% para os meus atendimentos. Quando eu percebi que eu já estava satisfeita com o que eu tinha, eu disse, agora é a hora de eu mudar. Agora é a hora de eu inverter. Vou estudar um pouco menos, não parar de estudar, porque isso é impossível, e sim começar a atender mais. Montei meu Instagram, quem me segue aí no Instagram sabe. De início até eu tinha um nome vinculado a essa marca que eu trabalhava, e depois eu precisei mudar. Dentro do Instagram eu comecei a alimentar fotos, o portfólio do meu trabalho, meus resultados. Comecei a dividir experiências. E foi isso que fez o meu Instagram crescer. Eu dividia as experiências das clientes, eu dividia os feedbacks que eu tinha e eu dividia o meu conhecimento. Montei o canal Dicas da Lari, onde toda quarta-feira eu preparava vídeos com informações. Ali eu jogava as informações sobre vários mitos, verdades, sobre informações que a gente não tem tão clara assim, e dialogava com vocês e conversava e trocava informação. Consumia bastante tempo, sim, porque eu precisava preparar esse material, mas é algo que eu sempre fiz com muito prazer, porque meu maior intuito com tudo isso, o maior objetivo de eu dividir aqui e agora a minha história com você é fazer com que você perceba que a mudança depende somente de você, que está na sua mão a decisão de mudar, de fazer diferente, que você pode sim alcançar seus sonhos, que você pode sim se transformar num profissional ainda melhor, desde que você faça como eu, que você se dedique para isso, independente do número de horas, independente do valor que você tem para investir em curso, independente da cidade que você trabalha, se é uma cidade pequena, se é uma cidade grande, se tem muita concorrência, se não tem. Independente de qualquer coisa, vamos parar de culpar os outros. Vamos parar de colocar a responsabilidade no ambiente, no meio. Assuma para você a responsabilidade da sua mudança. Queira mudar. É assim que as coisas vão acontecer para você como aconteceram para mim. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero que através da minha história, das minhas experiências, vocês consigam espelhar o que vocês esperam do futuro de vocês. Tudo que eu conquistei, tudo que eu construí a partir do meu investimento em conhecimento. Lá, daquele início, da minha primeira decisão, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu poderia ter comprado o meu carro antes, eu poderia ter comprado o meu apartamento antes, eu poderia ter feito muitas coisas, investido em roupas melhores, comer em restaurantes melhores, enfim. Mas eu priorizei aquilo que eu achava que ia fazer diferença a longo prazo, que foram os meus estudos. Então, hoje, eu virei uma referência, não só na área de atendimento de cliente, mas uma referência na área educacional também. Tive vários episódios com vários alunos
que me marcaram muito. Tem uma aluna minha, a Ana, que ela é de Joaçaba, de Concórdia. E aí eu sempre faço uma dinâmica de quebra-gelo no início dos cursos. E eu dava aula aqui em Balneário na época. Ai, de onde que é, o que faz, enfim. E aí na hora que a Ana foi se apresentar, a Ana falou: "Ah, meu nome é Ana", e, enfim, falou as coisas referentes à profissão dela. E falou assim: "Eu sou de Concórdia". Aí eu falei assim: "Mas você é natural de Concórdia e mora aqui então?" Ela falou: "Não, eu moro em Concórdia. Eu viajei 12 horas para poder fazer o curso com você, porque eu queria fazer o curso com você e eu sabia que o que você ia me ensinar ninguém mais ia". E eu fiquei assim, chocada, absolutamente chocada, porque ela veio de muito longe. Ela viajou de madrugada de ônibus para poder estar às 8 da manhã no curso. E assim ela fez durante 3 meses, durante toda a formação daquele módulo. Ela fez essas viagens e gastava com deslocamento e tudo mais para poder fazer o curso comigo. Teve um outro episódio também do Ivan. Ele é de alguma cidade do Paraná, que agora eu também não vou saber dizer aonde. E ele veio fazer um curso que não foi comigo. Foi um curso com nada menos, ninguém mais que Romeu Felipe. E aí nós estávamos na hora de almoço, almoçando e conversando, e ele falou alguma coisa em relação ao posicionamento de mercado. Como é que ele ia, eu acho que a pergunta que ele fez foi como que ele ia repassar o valor do curso para os clientes dele. E aí durante aquela hora de almoço eu comecei a incentivar ele, a motivar ele. Wanda, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que mudar a tua postura, a forma como você vende, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Comecei a conversar com ele. No final do curso, enfim, a gente se despediu, aquela emoção para fazer a foto com o Romeu Felipe. No meio dessa confusão, eu fui me despedir dele, mas aí veio uma mulher perto e aí depois a gente só se deu tchau, ele foi embora. Essa mulher que chegou perto de mim, ela é daqui de Bombinhas, daqui da região, e ela saiu da fila de foto com o Romeu Felipe e ela olhou para mim e disse assim: "Lari, eu sou tua seguidora, eu amo teu trabalho, meu sonho é fazer um curso contigo e eu quero muito fazer uma foto. Você faz uma foto comigo?" Aí eu falei assim: "Claro, mas faz a foto com o Romeu e depois eu fico aqui para fazer a foto contigo." E aí ela falou assim: "Não, Lari, para mim é mais importante fazer a foto contigo do que a foto com o Romeu." Comecei a chorar já ali, né? Emocionada, porque a pessoa foi fazer um curso com o Romeu e no final do curso ela quis fazer uma foto comigo e ela disse que achou o máximo ela ter tido a sorte de eu estar no mesmo curso que ela. Tomei esse primeiro baque, fui para casa chorando. Quando cheguei em casa tinha a mensagem do Ivan. A mensagem do Ivan dizia assim, ó: "Lari, fui até Balneário fazer o curso com o Romeu. Paguei tanto para passar o dia vendo ele trabalhar e absorvendo as técnicas, mas vou dizer para você, a minha viagem, o valor que eu paguei no curso, valeu pela hora de almoço que eu tive do teu lado e pelas coisas que você me ensinou nesse intervalo." Com as minhas clientes, eu também tenho esse tipo de conversa. Eu também tento transformar a vida delas, ajudar elas na rotina de cuidados com os cabelos. Tenho diversas clientes que vêm de tudo quanto é lugar. Essa semana eu atendi uma cliente que veio de Joaçaba. Eu tenho clientes que vêm realmente de muito longe para fazer o cabelo comigo, por confiar naquilo que eu entrego. Foi graças a todo esse movimento, a todos esses anos trabalhando com educação e com atendimento, que eu consegui patrocinar, bancar meu curso internacional em Londres, que foi uma grande vitória profissional para mim. Uma especialização internacional, a gente sabe, além de ser muito difícil de ser conquistada, é um custo muito alto. Depois eu consegui emendar uma viagem internacional sozinha, que eu só passei perrengue, quem me acompanhou sabe, mas que foi também um grande feito daí para minha vida pessoal. Hoje tenho o meu carro, hoje tenho o meu apartamento, consegui proporcionar uma vida mais digna, mais confortável para minha mãe e para minha irmã. Tudo isso através de um trabalho completamente honesto, um trabalho conquistado no dia a dia, um reconhecimento conquistado no dia a dia. Eu quero muito que você, profissional, que esteja assistindo esse vídeo, se espelhe na minha experiência e projete isso para o seu futuro, independente do teu sonho.
independente do que você imagina que vai ser daqui para frente, saiba que o que mudou a minha vida foi o conhecimento. Caro profissional que me assiste, por favor, lembre-se, conhecimento transforma. Venha comigo nessa caminhada. Torne-se um profissional diferenciado de excelência. Detenha o conhecimento que você precisa. Transforme-se. Invista em conhecimento que você vai conseguir, consequentemente, transformar também a sua vida.